Olá, turma. Hoje nós vamos falar um pouco sobre porcentagem, né? Sua utilidade e onde ela é aplicada, né? Eu sou o professor Isaac, né? E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse assunto, né? Algumas dicas de se trabalhar com porcentagem. A porcentagem é uma área da matemática que indica uma taxa ou proporção calculada em relação ao número 100 e é representada pelo símbolo seguinte. Consiste numa razão em que seu denominador é sempre 100. A porcentagem é usada para comparar grandezas, calcular valores de lucros, desconto ou prejuízo, né? E até mesmo taxa de juros, entre outras aplicações, né? Você pode perceber que a porcentagem é uma dos conteúdos do campo matemático que nós utilizamos frequentemente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Se nós vamos ao supermercado, a uma loja, a gente, né, vê os descontos de produtos, né, em preços, a gente vai trabalhando a porcentagem no nosso cotidiano. Existem algumas formas de representar a porcentagem. Ela pode ser representada, né, na forma percentual, né, que é quando você tem o símbolo da porcentagem, que é isso que eu falei anteriormente. Aqui, por exemplo, eu tenho 12%, que é igual a 12 sobre 100, que é igual a 0,12. Né? Então, o 12% é a forma percentual. 12 sobre 100 é a representação fracionária da porcentagem. E 0,12 é a sua representação decimal. Então, nós temos essas três formas básicas, três maneiras básicas de representar a porcentagem. Aqui nós temos um exemplo. Numa empresa, 1 em cada 4 funcionários são técnicos. A porcentagem de técnicos é... Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual a porcentagem de técnicos dessa determinada empresa. Digamos que a empresa tenha 100 funcionários. Né? Então, desses 100 funcionários, nós vamos ter o quê? Que 1/4 deles são técnicos, ou seja, 1/4 de 100 é igual a 25, né, funcionários. No caso aqui, eu tenho 1/4, que é igual a 0,25, ou 25%, né, que dá a mesma coisa. Eu posso representar isso simplesmente em forma de uma figura. Né? Aqui eu tenho uma barra dividida em 4 partes iguais, e essa parte azul destacada implica dizer exatamente que é o que? 1/4, ou seja, uma parte das 4, né? Ou seja, aqui eu tenho 1/4 que é igual a 25%. Né? Eu posso também representar, né, de outras formas diferentes, né? Mas aqui é uma forma mais básica. Então, se eu tivesse, por exemplo, nessa empresa 100 funcionários, então eu garanti aqui, né, de acordo com esse exemplo, que 25 desses funcionários são técnicos. Né? Isso é um exemplo óbvio, claro. Esses outros exemplos aqui eu posso representar da seguinte maneira. Ó. 25%, item A, é o mesmo que eu pegar 25 e dividir sobre 100. Nós vimos anteriormente o que? Todos os valores, todos os números que vêm acompanhar desse símbolo de porcentagem, eu vou dividir por 100. E aí eu dou, né, a resposta correta. Nesse outro item aqui, eu quero saber, 13% é a mesma coisa que você pegar 13 e dividir por 100. Então, isso são apenas maneiras de você representar a porcentagem. Se fosse 10%, seria 10 sobre 100. 5%, 5 sobre 100. E assim sucessivamente. No item C, eu quero saber quanto é 30% de 700. Então, observe que 30% de 700, eu vou ter 30 sobre 100, que multiplica 700. Né? 700 é o valor total que eu quero descobrir quanto é. Então, aqui eu posso eliminar. Observe que o 700 tem 2 zeros, o 100 também. Então, eu posso eliminar os 2 zeros do 700 com os 2 zeros do 100, porque são termos semelhantes. Quando eu faço essa eliminação, eu vou ter a multiplicação apenas de 30 vezes 7, que é o que aparece aqui embaixo. Então, 30 vezes 7 é exatamente igual a 210. Isso quer dizer o quê? Que se eu for em uma loja qualquer comprar um produto, esse produto custa R$700. Eu pagando à vista, eu vou ter um desconto de 30%. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter um desconto, né, de R$210, né, o preço de à vista. Então, isso são fatores que você utiliza no cotidiano e no dia a dia. Aqui nós temos uma outra forma de representar. Né? Digamos que eu tenho aqui 10% de 200. Né? Então,
Se eu não quiser fazer na forma convencional, da forma que os livros explicam, né, indicam pra gente, eu posso usar uma regra mais básica, mais simples. Eu posso ver o que? Toda vez que eu tenho a porcentagem, né, com um valor de 10%, 20%, 30%, 50%, né, 100%, então toda vez que termina aqui a porcentagem zero, eu posso usar, né, a regra simplificada. O que eu posso fazer? Eu elimino esse zero aqui do 200 com esse outro zero aqui do 10%. Então, quando eu faço essa eliminação, vai ficar 1 que multiplica 20. Então, 1 vezes 20 é igual a 20. Então, isso pode constatar o quê? Que 10% de 200 é igual a 20. Tá? Aí você não precisa fazer aquela regra, né, de pegar 10 sobre 100 multiplicado por 200. Né? Então, você faz de uma forma bem mais prática desse jeito. Outro exemplo. Aqui eu tenho 20% de 500. Então, se eu tenho 20% de 500, eu vou fazer o quê? Elimino esse zero aqui de 500, com esse outro zero aqui do 20%. Então, vai sobrar 2 que multiplica 50. Então, 2 vezes 50 é igual a 100. Então, isso pode ser notado que 20% de 500 é igual a 100. Outro exemplo. Aqui eu tenho 40% de 1.200. Então, a mesma regra. Vou pegar esse zero de 1.200, elimino com esse zero aqui de 40%, porque são semelhantes e eu posso eliminar. Quando eu faço essa eliminação, vai sobrar apenas o 4, aqui do 40%. Se eu eliminei um zero aqui de 1.200, vai sobrar apenas 120 e não mais 1.200. Então, eu pego 4 vezes 120. Para simplificar mais ainda, eu posso multiplicar passo a passo. 4 vezes 12, 48. Esse zero aqui, do 120, né, que era anteriormente, eu repito aqui na frente. Ó. Então, ficou o quê? 40% de 1.200 é exatamente igual a 480. Bem simples. Outro exemplo. Numa empresa, há 80 funcionários. Desses funcionários, há apenas 12 mulheres. Qual o percentual de mulheres dessa empresa? Então, o que nós queremos descobrir? Nós sabemos que na empresa tem 80 pessoas trabalhando. Desses 80 funcionários, só são 12 mulheres. E eu quero saber o quê? A porcentagem que representa o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Então, eu posso usar isso aqui também pela regra de 3 simples, né? Que é também outra forma de você resolver. Observe que 80 funcionários corresponde a 100% dos funcionários da empresa, o valor total. Então, 80 é correspondente a 100%. 12 mulheres aqui, né, é o total de mulheres que trabalham na empresa, mas eu não sei quanto é o percentual de mulher. Eu sei a quantidade de mulheres, mas não sei o percentual. Então, eu vou colocar 12 mulheres embaixo aqui do 80. E esse x aqui, que é o que eu vou descobrir, né, o percentual de mulher, embaixo, né, do valor de 100%. Então, feito isso, eu multiplico em forma de x, regra de 3 simples, né, conhecido. 80 vezes x, ó, aqui ele. Depois eu multiplico 12 vezes 100, né, aqui do outro lado. E agora é só resolver, bem simples. 80 vezes x é igual a 80x. Repete o sinal de igualdade. Então, 12 vezes 100 é igual a 1.200. Agora eu vou deixar o x aqui sozinho no primeiro membro. Por quê? Porque eu vou procurar o valor de x. Eu preciso encontrar quanto é o valor dele percentual. Então, eu deixo ele no primeiro membro. 1.200, observe que já está no segundo membro, que é após a igualdade, ele permanece lá. Agora aqui eu tenho 80x, ó, como eu deixei o x sozinho aqui no primeiro membro, eu vou trazer o 80 dividido para cá. Né? Então, ele vai ficar 1.200 sobre 80. Agora eu elimino esses dois zeros aqui, ó. 0 de 1.200 com 0 de 80. Corto esses dois para simplificar. Vai ficar apenas 120 dividido por 8. E 120 dividido por 8 é exatamente igual a 15. Ou seja, x é igual a 15%. Né? Então, o que nós podemos constatar aqui? Que 12, o número 12, ou seja, o total de mulheres da empresa, corresponde a 15%, né, do valor total de funcionários. Tá? Então, 12 mulheres representa 15% de 80. Ok.
Outro exemplo. Na turma do terceiro ano B, a professora descobriu que 40% dos alunos são flamenguistas, 30% torce para o São Paulo, 20% são palmeirenses, 10% torce para o Santos e o restante não gosta de futebol. Sabendo que existem 40 alunos nessa sala de aula, quantos torcem para o São Paulo? Então observe aqui as alternativas. A, 24, B, 20, C, 16, D, 12 e E, 8. Observa que, se são 30%, né, que ele quer saber, 30% torce para o São Paulo, então eu não sei qual é o valor ainda, mas eu já posso descartar aqui a letra A. Por quê? Eu sei que o total de alunos que existe na sala é só 40 alunos, né? Então 30% vai ser um valor bem menor do que 24, né? Então, eu vejo que 24 aqui é mais do que a metade de 40, então eu já posso eliminar isso aqui. A letra B, do mesmo jeito. A letra B eu tenho 20 alunos, né? Então, observa que 30% são torcedores do São Paulo, que eu quero descobrir. O total de alunos só são 40 alunos que existem na sala. Então, o que eu posso fazer? Se fosse 50%, né? Aí sim, seria 20 alunos. Mas eu sei que 30% é bem menor do que 20 alunos, porque eu sei que 50% é metade de 100, logicamente, né, que 20 é a metade de 40, então a letra A e a letra B eu já posso eliminar. Agora vai ficar aqui entre a letra C, D e E. Nesse caso aqui, eu posso agora partir para os cálculos. Eu posso usar a regra de 3 simples, né, que é conhecida também. Eu sei que 40 alunos é o total de alunos que há na sala. Então, 40 alunos é igual a 100% da turma. X alunos torce para o São Paulo. Eu não sei quanto é X aluno, eu sei que são 30%. Então, eu poderia organizar da seguinte forma. 40, né, vezes 30, né, que daria igual a 1.200. E 100 vezes X, que dá igual a 100x. Aqui a mesma regra, eu deixo o X sozinho. Fica 1.200 dividido para 100, onde x é igual a 12 alunos. Pronto, eu encontrei o valor de x. Isso quer dizer o quê? Que 30% dos que torcem para o São Paulo, dos alunos que torcem para o São Paulo, corresponde exatamente a 12 alunos, que é o que ele quer. Agora, professor, não entendi essa forma aqui pela regra de 3, achei muito complicado, muito difícil, né? Então, você pode fazer de uma forma mais simples. Observe essa outra aqui, ó. Essa segunda fórmula. Torcedores do São Paulo, que eu não sei quanto é, vamos descobrir. Eu sei mentalmente que 30% é eu pegar 30 e dividir por 100. Então, 30 dividido por 100 nada mais é do que 0,30. Então, é só multiplicar agora 0,30 por 40, que eu vou ter 12. A mesma resposta. E uma terceira forma, que eu já falei para vocês anteriormente, é a regra da simplificação. Você tem aqui 30% de 40. É só isso que o problema quer que você descubra. Quanto é 30% de 40, que são os torcedores do São Paulo. Então, eu vou eliminar o que? Termos semelhantes. 0 com 0 acaba. Fica o que? 3 vezes 4, que dá igual a 12. Pronto, né? Simples. Então, são só algumas dicas, alguns exemplos para vocês, né, poder aperfeiçoar seus conhecimentos no campo da matemática, no ramo da porcentagem. Espero ter contribuído, né, para o aprendizado de vocês. E o mais, né, obrigado pela atenção e qualquer coisa estamos à disposição. Até o próximo encontro.